Vamos de pé, irmãos, abrir a Bíblia no Salmo 66. Salmo 66. Abra sua Bíblia no Salmo número 66 e vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Glória a Deus. Senhor, oramos para te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, ouvindo a tua santa palavra. Palavra que tem alimento para a nossa vida, Pai. Palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho que devemos andar. E nós queremos ouvir a tua voz para seguir o teu caminho, Senhor, para andar contigo, para fazer a tua vontade. Por isso te pedimos, revela a tua palavra a nós esta noite. Fala com cada um aqui, Senhor, que ninguém fique alheio à tua voz, que nós possamos dar ouvidos à tua palavra e que ela seja ministrada no poder do Espírito Santo. Eu entrego a minha vida a ti e peço a unção do Senhor sobre mim, para que eu possa ministrar, e que esta unção quebre barreiras, impedimentos, distrações, que nos impeçam de ouvir a voz do teu Espírito, para que nós possamos, de fato, Senhor, aprender com a tua palavra. Fala conosco essa noite, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este salmo, todo o seu conteúdo, à medida que a gente lê, a gente vai entendendo o que o salmista queria expressar para Deus através das palavras que ele está aqui dizendo, não é? E eu não sei se você percebe, mas o tema central do que está sendo dito é a sua gratidão a Deus. Embora ele tenha passado por lutas, como ele mesmo menciona aqui, por dificuldades muito grandes, não é? Como são ditas no próprio Salmo, mas no todo ele está agradecendo a Deus pela sua vida, pelas bênçãos, pelo cuidado de Deus. No domingo pela manhã eu trouxe aqui uma mensagem aos irmãos, falando sobre a diferença de ser cristão.
não é? O que faz de nós realmente cristãos. E usando aquela passagem em que Jesus cura 10 leprosos, e vimos que apenas um deles volta para agradecer. E nós identificamos aquele doente, grato pela sua cura, como o verdadeiro cristão, ou o exemplo de que deve ser um cristão. Por isso eu acredito, irmãos, que gratidão é uma das marcas na vida de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é grato. Quando alguém que acha que serve a Deus, que acha que é filho de Deus, que acha que é povo de Deus, não manifesta gratidão a Deus, se torna um murmurador, aquele que só reclama de tudo, não é? E que está sempre insatisfeito com aquilo que tem. No povo de Deus, nós encontramos várias vezes a reação assim, mas certamente isso não foi deixado passar por Deus. As consequências vieram. Então eu creio, irmãos, que uma característica de um cristão verdadeiro é a sua gratidão a Deus. Porque a gratidão é a confirmação de que eu estou satisfeito sendo um cristão. Eu estou satisfeito com a vida que Deus me dá. Eu creio no controle de Deus sobre a minha vida. E eu sou grato a Deus por tudo o que Deus tem feito. Isso deve ser a marca da vida de um cristão, irmãos. Porque sabemos em quem temos crido. Sabemos quem cuida de nós. Sabemos que a nossa vida está inteiramente governada por Deus. Então, só pode haver gratidão no nosso coração. E esse salmo é uma oração de gratidão, é um cântico de gratidão, não é? E muita coisa aconteceu na vida de Davi antes desse salmo, irmãos. Se esse salmo foi escrito por Davi, podemos crer, veja quanta coisa Davi, um homem que escreveu salmos tão bonitos, tão profundos de relacionamento com Deus, quantas coisas ele passou na sua vida antes de escrever coisas desse tipo. Foi um mar de rosas a sua vida? Não, não foi. A Bíblia mesmo conta para a gente como Davi enfrentou dificuldades em várias áreas da sua vida. Muita coisa ele passou, mas ele tem gratidão a Deus. Talvez seja por isso que Deus o chame de homem segundo o seu coração. Porque tem falhas de Davi na Bíblia, tem problemas que ele mesmo causou, tem consequências que ele sofreu, tem sofrimentos, tem derrotas, mas ainda assim tem louvor, tem adoração, tem gratidão. É o homem segundo o coração de Deus. E nas provações, talvez tenham sido nelas que Davi realmente conheceu a grandeza de Deus. Às vezes, quando está tudo bem, a gente não consegue perceber a grandeza de Deus. Às vezes é necessário que alguma coisa grave aconteça para nós percebermos a grandeza de Deus. Eu creio que Davi teve várias experiências de provação, mas em todas essas experiências, ele podia contemplar o cuidado de Deus. E a Bíblia enumera tantas dessas suas provações e tantos também dos livramentos que Deus deu a ele. Então eu queria olhar contigo para o Salmo 66 e aprender com ele algumas lições que esse Salmo nos ensina para que nós realmente sejamos pessoas gratas a Deus, independente das circunstâncias. Veja, os primeiros versículos do Salmo dizem assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Veja só o que ele propõe logo no início do Salmo, que o nosso reconhecimento de quem é Deus seja de fato a razão do nosso louvor. O início do Salmo é um convite a louvar, é um convite a cantar louvores a Deus. Olha, a Bíblia diz: aclamai, salmodiai, né? Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Isso é louvor, é elogiar Deus, né?
coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, dar louvores a Deus, é a proposta do salmista aqui, não é? Pela grandeza de Deus. Então ele nos convida a louvar. Mas esse louvor é fruto desse reconhecimento. Irmãos, só o cristão pode louvar a Deus. Você acredita nisso? Veja, eu não conheço nenhuma pessoa que não é cristã que ela possa louvar. Ela pode, no máximo, cantar alguma coisa. Não é? No máximo, ela pode declarar alguns versos. Mas louvor, na essência do que significa e que é proposto aqui no Salmo, só um cristão, de fato, pode fazer isso. Por isso, gratidão é marca de cristão, irmãos. Porque é essa gratidão que produz o louvor. Nós louvamos a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza, pelo que Ele tem feito, tem realizado. Então, para que eu louve, eu preciso ser grato. Como é que você vai chegar aqui na igreja cheio de amargura, cheio de ingratidão, reclamando da sua vida, murmurando de tudo que te acontece, dizendo, ó vida, ó azar, aí na hora do louvor, você vai louvar? Não, não vai louvar. Você vai mexer a boca, quando muito, né? Que tem gente que parece uma estátua na hora do louvor. Nem abre a boca, irmão. Nem abre. Eu digo assim, deve estar numa angústia, deve estar numa murmuração, deve estar numa raiva de Deus, deve estar com vontade de xingar, para não xingar, ficar com a boca fechada. Será que é isso? Irmãos, quem só pode louvar quem é grato a Deus. Gratidão é essencial para louvar. Senão eu canto, eu cumpro um ritual, está todo mundo cantando, vou cantar também, ainda mais depois que o pastor falou isso, né? Agora eu vou mexer a boca para ele fingir que pensar que eu estou cantando. Né? A pessoa, de repente, vai entrar nessa, mas não vai louvar. Só vai louvar, de verdade, quem tem gratidão e reconhece por essa gratidão os feitos de Deus. Então, a alegria que Deus nos dá, ela se expressa através do nosso louvor. Mas isto vem da nossa gratidão a Deus por todas as coisas. Versículo 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Olha o que ele está dizendo. Esse louvor mostra para todo mundo essa manifestação da nossa alegria diante de Deus, porque Deus faz coisas maravilhosas. Vinde e vede as obras de Deus. É um convite. O nosso louvor é como um convite. Irmãos, é engraçado, eu não sei se você já teve essa experiência, mas antes da sua conversão, aliás, para um não crente, para quem não é crente, pode até vir ao culto, às vezes você já convidou não crente para vir ao culto, ele vem, não vem? Às vezes ele vem. Sabe o que o não crente acha mais esquisito na igreja? O louvor. O louvor é uma das coisas que mais incomoda o não cristão. Sabia disso, irmão? Pode crer. Incomoda, porque ele não... Como é que pode? Esse pessoal fica dizendo, né? Parece um bando de bobo. Ó Deus, glória, e não sei o quê, né? O não crente fica assim, né? Ele quer entender aquilo tudo, o que está acontecendo, por que disso tudo, né? Ele se sente incomodado de ver a gente expressando amor a alguém que ele não está vendo, né? Que não é palpável. Então isso é difícil de um não cristão entender. Mas não é difícil de um crente entender. Porque é motivado pela gratidão. E aí você convida, venha ver o que Deus faz na minha vida. É por isso que eu louvo, é por isso que eu canto, é por isso que eu agradeço. Porque Deus faz coisas maravilhosas, como ele cita aqui no Salmo. Deus transformou o mar em terra seca, a gente atravessou a pé, a gente se alegrou em Deus, e Deus faz coisas maravilhosas. Venha ver, venha provar. Irmãos, um convite que nós podemos fazer às pessoas, para que elas realmente se tornem cristãs, é claro, a pregação é centrada em arrependimento e salvação. Concorda comigo? O centro da pregação é arrependimento e salvação. Agora, vai você pregar arrependimento e salvação de cara amarrada para alguém, reclamando da vida. Você acha que alguém vai cair nessa tua conversa? Vai você pregar Jesus para alguém, mas de cara feia,
não é? Enjoado, reclamando de tudo que te acontece. O que contagia é a nossa alegria, irmãos. É o nosso louvor a Deus, que é produzido pela nossa gratidão. Veja, se um não cristão olhar para mim e ver que eu não sou grato a Deus, ele vai achar que eu sou uma vítima de Deus. Ele vai achar que eu estou sequestrado por Deus. É ou não é? Olha lá, o cara está lá preso, porque Deus não faz nada de bom para ele, está sempre reclamando da vida, está sempre irritado, está sempre assim assado, mas não consegue se libertar dessa igreja. É isso que a pessoa vai pensar, né, irmão? Mas a pessoa tem que ver em nós o contrário, a alegria, a gratidão, a exaltação das coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas. Isso eu creio que pode ser parte da nossa maneira de transmitir a Jesus. Não que isso seja o centro é arrependimento e salvação. Mas eu preciso mostrar essas coisas também mostrando a alegria, a gratidão que eu tenho a Deus, ao menos pela salvação. Porque senão, como é que eu vou dizer para alguém que salvação é bom, se eu não sou grato por ela? Como é que você vai dizer para alguém que é bom ser salvo em Cristo, se a pessoa não vê em você gratidão por ser cristão? Ah, eu não tenho nada para agradecer, a minha vida está muito complicada, estou cheio de problema e tal. Mas e o fato de você ser salvo e por isso não ir para o inferno, que é o destino de todos os outros? Isso não te dá gratidão? Ou você acha que merece não ir para o inferno? Merece ser salvo? Essa gratidão, ao menos, precisa ser compartilhada. Como é que eu vou dizer para alguém, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus perdoa, mas eu não sou grato a Ele por isso não, eu estou com a raiva dele. Vai colar essa pregação? Não, não vai colar, né, irmãos? Então, eu creio que Deus está nos chamando a uma reflexão sobre a qualidade do nosso louvor, da nossa gratidão a Deus, para ver se disso de fato tem sido um espelho na nossa vida, não é? Versículo 7, ele diz assim: e em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Veja, o que ele está dizendo? Nós devemos tentar fazer com que o mundo perceba essa soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus, às vezes, é um pouco abandonada pelos cristãos. É como se a gente acreditasse em sorte e azar. Tem cabimento cristão acreditar em sorte e azar? E a soberania de Deus onde está? Minha vida e o que me acontece é só obra do acaso? Ou há a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua? O que você acha? A mão de Deus está sobre a sua vida? Então nada é por acaso, não. Tudo tem um propósito de Deus. Deus está no controle, nós às vezes dizemos isso. Mas isso é a afirmação da sua soberania. O mundo não conhece a soberania de Deus. E cabe a nós apresentarmos ao mundo esta soberania. Mas para eu apresentá-la, eu preciso ser grato a Deus, irmãos. O salmista está aqui nos aconselhando. Em seu poder ele governa, ele é soberano. Deus é governante, irmãos. Deus não é governado por mim, Ele está governando, diz a Bíblia. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Deus está de olho na gente. Isso é parte da pregação do Evangelho. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a sua voz, a voz do seu louvor. Mas tudo isso depende de uma gratidão no meu coração, de um reconhecimento de que a soberania de Deus é boa, de que a vontade de Deus, como diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Mas quantos ficam reclamando da sorte? Ah, que azar! Ah, por que aconteceu isso? Ah, acho que Deus deu uma cochilada, o diabo me pegou. Pode isso, irmãos. Deus não cochila, não. Deus está cuidando da gente. Até quando as coisas não são como nós queremos. Veja, continua o texto no verso 9, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Veja, o salmista está dizendo, Deus não permite que meus pés resvalem.
Ele, o Senhor, é que preserva a minha vida. Ele é que me mantém de pé. Por que nós estamos de pé, irmãos? Porque Deus tem agido com misericórdia em nosso favor. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu preciso crer nisso, isso é parte de eu me chamar de crente, é parte eu crer nisso também. Crer nessa soberania, crer que eu só estou de pé porque é Deus que me sustenta e não permite que os meus pés resvalem, porque senão já tinham resvalado há muito tempo. Deus está cuidando de nós e nós temos que afirmar isso, irmãos. Versículo 10, começa agora uma história diferente. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Provas fazem parte da vida de um cristão. Amém, irmãos? Amém está fraco. Prova faz parte, queridos. Deus está provando e diz assim: acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O crisol é onde a prata é derretida. E ele está dizendo, a gente ficou ali naquele crisol de Deus, sendo acrisolado, submetido a alta temperatura, mas isto serve para tirar impureza, serve para limpar, irmãos. Então, Deus nos prova para nos melhorar, para nos purificar, para tirar algumas sujeiras da nossa vida. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você consegue perceber aqui o quanto o salmista atribui a Deus e a sua soberania o controle da sua vida? Irmãos, eu fico indignado às vezes quando alguns irmãos que se dizem cristãos ficam atribuindo tudo ao diabo. O diabo me pegou, o diabo não sei o quê, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. É o diabo que o carrega? Que negócio é esse que o diabo fez isso, fez aquilo? A tua vida está na mão de Deus ou está na mão do diabo? Você escolhe. Amém, irmão? A minha está na mão de Deus. Mas eu sofri. Foi Deus que permitiu. Eu fiquei feliz. Foi Deus que permitiu. Eu ganhei uma coisa boa. Foi Deus que permitiu. Mas olha, eu tive um problemaço. Foi Deus que permitiu. Deus está o tempo todo no controle. Eu estou no crisol de Deus. E Ele está lá no maçarico, tá? Botando lenha ali, botando fogo, para purificar, para tirar impureza, para tirar sujeira da nossa vida. E Ele faz, às vezes, com que os homens cavalguem sobre a nossa cabeça. Você já teve a sua cabeça cavalgada por homens? Né? Mas pode ter. Pode ou não pode? Está aqui. O salmista está dizendo, o Senhor fez com que homens montados em cavalos cavalgassem carinhosamente sobre a nossa cabeça. Já pensou na pata do cavalo? Pegando a tua cabeça e pá, enquanto passa por cima? Foi o diabo. Não, foi o diabo, não, foi o Senhor. Está escrito na minha Bíblia aqui que foi o Senhor que fez isso. Eu caí na armadilha. Foi o Senhor que me deixou cair na armadilha. Versículo 11. Oprimiu as minhas costas. Fez os homens cavalgarem sobre a minha cabeça. Me fez passar pelo fogo e passar pela água. Ainda bem que eu passei, né, irmãos? Porque sem Deus, a gente não passa pelo fogo, nem passa pela água. A gente morre no fogo e morre na água. Essa é a diferença. Sem Deus, o cavalo não cavalga sobre a sua cabeça. Ele fica lá chutando o tempo todo. Ele não passa, ele fica lá. Jesus diz na Bíblia, no mundo passais por aflições. Graças a Deus que a gente passa, né? A gente não vive nelas, né? A gente entra e sai do outro lado. A gente entra na água e sai do outro lado. Entra no fogo e sai do outro lado, né? Então, graças a Deus. Mas tudo isso que a gente está fazendo é Deus. Deus está fazendo todas as coisas. Porque firmados por Deus, nós somos. Então, provados por Deus, também podemos ser. E toda prova de Deus
é sempre algo bom para melhorar a nossa vida. Existe uma grande diferença entre ser provado e ser tentado. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, quem tenta é o diabo. Mas Deus prova. Não é tentação, é provação. E provação certamente é algo ruim, é algo desagradável, mas que produz uma melhoria na nossa vida. E afirma a soberania de Deus. Então, no Salmo de gratidão, nós estamos aprendendo a ser gratos até quando tem homem passando de cavalo em cima da nossa cabeça. Até quando estamos transitando pelo fogo, pela água. Até quando tudo isso está acontecendo. Por quê? Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus está controlando isso. Irmão, o que você prefere? Estar num forno, numa fornalha, que Deus está com a mão no controle, ou numa fornalha que o diabo está com a mão no controle? O que você prefere? Você é filho de Deus? A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, mas a disciplina de Deus não mata. Assim como o pé de galinha não mata pinto. Já ouviu esse ditado? Palmadinha de papai e mamãe não mata ninguém, mas faz um bem danado. Palmadinha do Senhor nosso Deus também faz um bem danado. E é bom porque Deus sabe bater. O diabo não, o diabo arrebenta, né, irmão? Mas Deus sabe bater, né? É melhor estar no forno, mas com a mão de Deus no controle do forno. Aumenta um pouquinho a chama, a gente dá uma puladinha, opa! Mas Deus está lá no controle da chama, né? Deus está ali, né? De vez em quando ele dá uma banadinha e tal, mas é para a gente melhorar. Vai sair do forno muito melhor do que você é. Então eu não tenho que ser grato por isso. Eu não tenho que ser grato, como Paulo dizia. Glorio-me nas próprias tribulações, porque sei que elas têm um produto na minha vida. Sei que Deus está trabalhando através delas. A gratidão vem disso. Gratidão não é algo só pelas coisas boas. Nós estamos acostumados a agradecer só as coisas boas. Com relação às pessoas, tudo bem, né? Alguém te dá um tapa na cara, você diz muito obrigado, dá outro. Não, você tem que só dar outra face, não precisa dizer muito obrigado. Jesus só falou para dar outra face, né? Ele não disse que você precisa agradecer o tapa na cara. Então a gente até com as pessoas pode entender isso. Agora, em relação a Deus, eu tenho que ser grato por tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo que acontece na sua vida. Deus está governando. Deus não abriu mão do governo e diz assim, o diabo, dirige aqui um pouquinho a vida dele. Não, irmãos. Deus está governando, Deus está mandando, Deus está fazendo, e nós estamos sendo aperfeiçoados nessa caminhada com Deus. Mas temos que aprender a ser gratos. Porque às vezes aquilo que você está reclamando é aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você está reclamando do que Deus está fazendo. Como é que Deus encara uma reclamação ao que Ele está fazendo? Qual o nome que a Bíblia dá a isso? Murmuração. É uma reclamação com relação a algo que Deus está fazendo. Então, pense bem antes de abrir a boca, antes de dizer que é o diabo. Será que Deus gosta de ser chamado de diabo? O que você acha, hein, irmão? Deus gosta de ser chamado de diabo? Quantas vezes ele chama Deus de diabo, né? Ô diabo! É Deus que está fazendo. Está chamando Deus de diabo? Eu acho que Deus não fica satisfeito com isso, né? Aprenda a ser grato. É característica do cristão essa confiança na soberania de Deus. É aquele leproso que volta para agradecer, que nós vimos domingo de manhã. Aprenda a ser assim, porque é assim que Deus está nos ensinando pela sua palavra que nós estamos lendo. Versículo 13 continua assim. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Veja o que o salmista está dizendo. Entrarei em tua casa, mas entrarei com holocausto. O holocausto é o sacrifício, né? É o sacrifício completo. É a entrega completa. Então, o que ele está sugerindo para mim?
que eu preciso reconhecer nesta gratidão a Deus, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, que a vida que eu tenho foi Deus que me deu, e que o que eu preciso fazer é entregar a minha vida a Deus. O cristão é aquele que entrega a sua vida. Quando cansei de dizer aos irmãos, eu não uso o termo aceite Jesus, porque ninguém aceita Jesus. A gente entrega a vida para Jesus. A gente se rende a Jesus. A gente não quer, tem que se render. A natureza humana não aceita. Ela não quer se entregar. A gente tem que se entregar. O único sacrifício que Deus hoje deseja é o sacrifício de nós mesmos, irmãos. Olha o texto bíblico que eu citei e agora quero ler todo com você, Romanos 12. Romanos 12, o texto é bem claro daquilo que Deus espera de nós. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O salmista diz: eu entrarei na tua casa e eu trarei holocaustos. Hoje você, quando entra na casa de Deus, quando você vem à igreja, você não precisa trazer mais holocaustos, você não precisa trazer um animal para a gente matar aqui no altar. Porque hoje o sacrifício é você. Lembra que a gente cantou no louvor aqui, o sacrifício sou eu? Por que o sacrifício sou eu? Porque você é o cumprimento de Romanos 12, 1. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz o texto. Esse é o culto racional. É aquele culto que eu sei o que estou fazendo, entendo o que estou fazendo, estou entregando a minha vida a Deus. Estou submetendo os meus sonhos, os meus propósitos a Deus, para que o versículo 2 se cumpra. Não me conformando com este século, mas me transformando pela renovação da minha mente, para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes de experimentar o bom, perfeito, agradável e tal, eu tenho que entregar a minha vida a Deus. Minha vontade, meus planos, meus pensamentos, minhas ideias, submetê-lo ao Senhor. É esse o holocausto que o salmista menciona aqui. Para nós, é este o holocausto. Deus não está mais desejando um holocausto na forma de animais, mas um holocausto agora da sua própria vida, entregue ao Senhor, com todas as responsabilidades que isto inclui. Como ele diz aqui, pagar-te-ei os meus votos. Muita gente vota, pouca gente cumpre o que votou, né? E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. A entrega, o sacrifício requer responsabilidade naquilo que falamos, nas coisas que dizemos a Deus. E ele continua dizendo aqui: vou te pagar os meus votos, que proferiram os meus lábios, no dia da angústia prometeu minha boca. Veja como a gente fala, né? Quando está na dificuldade, fala tudo, né, irmão? Promete tudo, né? Quando você está lá no sufoco, você promete tudo. Senhor, me tira dessa, me dá mais uma chance, minha só. Se essa chance, aí eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou. Aí quando passa, tudo que você prometeu, nada foi feito, né? Depois que a ameaça passou, depois que o perigo cessou, depois que a angústia foi embora, aquelas palavras ditas no dia da angústia são jogadas fora. Mas o salmista está me lembrando de que a nossa relação com Deus de gratidão passa pelo compromisso também com Deus, da entrega da nossa vida, da confiança total e irrestrita a Deus e do cumprimento da nossa responsabilidade para com Deus, como está escrito aqui. Tudo isso caracteriza um cristão. O cristão é responsável pela sua vida, responsável pelo que diz, cumpre a sua palavra. Amém, irmãos? Um cristão é diferente, é grato, não fica murmurando, não fica azedando sua própria vida. Ele louva ao Senhor, ele reconhece os feitos de Deus. Isso faz parte, agora com responsabilidade. Verso 17 diz assim: a ele clamei com a boca, com a língua o exaltarei. A ele clamei com a boca.
com a língua o exaltarei. O que ele está dizendo nessa simples frase? A mesma boca que serve para clamar, para pedir, para orar, para implorar, ó Senhor e tal, tem que ser a mesma boquinha que tem que louvar ao Senhor. E às vezes a nossa boquinha só serve para pedir, não é? Só serve para clamar, para... Isso quando não vem os malucos aí dando ordem, decretando, ordenando, né? Sem falar nessas doideiras. Mas a boca que clama é a boca que louva. Amém, irmãos? Louvor é exclusivo do cristão. Mas lembre disso, que você, quando ora, pede, busca, também não pode esquecer de agradecer, não pode esquecer de louvar, de reconhecer, de declarar os feitos de Deus. Isso faz parte da nossa vida cristã. Verso 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. É preciso entender o que o salmista está dizendo aqui. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. É como diz Tiago na sua epístola, que a gente pede e pede mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres, não é isso? Contemplando a vaidade em tudo aquilo que pedimos e falamos com Deus. E vaidade, irmãos, eu não sei que nome você dá a isso, mas a Bíblia diz que é pecado, né? É ou não? É. Mas ficou um pecado meio suave hoje, não ficou meio vaidade, né? Ficou assim um pecadinho, né? Às vezes a gente olha assim para a menininha, a minha filhinha é tão vaidosa, parece que está elogiando ela, né? Quer dizer, é tão pecadora, coitada, miserável, né? É. Não é isso que a gente está dizendo? É ou não é? É pecado ou não é pecado? É pecado, né? E a vaidade é um pecado problemático, porque é extensivo, abrangente. Salomão chega a dizer em Eclesiastes que tudo é vaidade. E veja como a gente tem que lidar com ele todo dia, né? Um pecado que persegue a gente toda hora. Mas a Bíblia está aqui dizendo, através do salmista, que se a motivação para aquilo que fazemos é a vaidade, Deus não ouve a nossa oração. Se a motivação para o nosso relacionamento com Deus é a vaidade, seja para nos orgulhar de quão bom nós somos, de quão espirituais, quão poderosos, com isso, com aquilo, qualquer tipo de coisa que seja motivada por essa vontade de ser exaltado, Deus não teria ouvido a oração. Então, o pecado, ele desqualifica a nossa oração. Não é que Deus não ouça pecadores, como já preguei uma vez aqui. Mas o pecado consciente, recorrente, ele desqualifica as nossas orações, irmãos. E um coração puro, ao contrário, nos dá a certeza de que Deus nos ouve. É o que está dizendo o homem segundo o coração de Deus. Se eu no coração contemplara, visualizasse, pensasse, me motivasse pela vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. É bom dizer isso, irmãos? O que você acha disso? Falar isso, não com vaidade, né? Também toma cuidado, né? Não, eu oro, Deus olha, eu e Deus, é assim, ó. Quando eu oro, a coisa funciona. Aí pronto, já entrou o diabo no meio do negócio, né? Já entrou a vaidade, já destruiu tudo. Mas não é bom a gente poder dizer isso? Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Cada oração respondida que você tem, né? Cada vez que você sente que Deus está ouvindo e atendendo, o atendendo nem sempre é fazendo o que eu quero, né? Mas fazendo o que é melhor para mim. Não é bom saber disso? Não é uma alegria saber disso? Deus tem ouvido a minha oração. Você quer que Deus ouça a sua oração? Aprenda a ser grato a Deus. Não seja vaidoso, né? Não viva no pecado, para que a gratidão seja uma constante na sua vida. E no final, o salmista termina dizendo no verso 20,
Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Davi já conhecia a graça de Deus antes de todos os outros, né, irmãos? A gente diz graça é coisa do Novo Testamento. Não, graça sempre foi o padrão de Deus para tudo, irmãos. E o salmista já conhecia essa graça. E o que ele está pedindo a Deus? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É bem coisa de crente isso aqui. Por isso eu digo, esse salmo é um salmo de crente. Porque grato é o cristão. Grato é o cristão que sabe que foi salvo pela graça, que foi alcançado pela graça, não merecia coisa nenhuma. Tudo que Deus fez por nós não é por nenhum tipo de merecimento de nossa parte, é a graça. E o que temos que pedir é o que ele está pedindo, Senhor, graças a Deus, bendito seja o Senhor, porque não afasta de mim a sua graça. Irmão, qualquer coisa pode se afastar da gente, mas se afastar a graça, sobra o quê, irmãos? Se não houver graça, o que sobra para a gente? Quando a graça vai embora, sobra o juízo. Sabia disso? A graça me dá o que eu não mereço. Bendito seja Deus, que não aparta de nós a sua graça, que ouve a nossa oração e não aparta a graça de nós. Mas para isso, aprenda a ser grato a Deus. Independente das circunstâncias, a tua vida é de Deus. Se você é cristão, tua vida está nas mãos de Deus. Qualquer coisa, mesmo as ruins, estão debaixo da soberania de Deus. Amém? Deus te abençoe.